Agora, é um prazer, podemos dizer, ter Darleide Alves com a gente ao vivo aqui no estúdio. Voltei, meu amigo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Quanto a isso, não dá para negar que é uma alegria imensa estar de volta em meio a todo esse contexto. O Dr. Rodrigo esteve muito presente com a gente, você também, os amigos todos, e sabemos a alegria que é de viver um momento como estes e ter a notícia de que os de casa voltaram, mas com pensamento lá, dos que ainda não voltaram e dos que talvez não voltem. Essa é uma pergunta que eu tinha para te dizer, Darleide. A gente ouve muito do conflito. A gente, obviamente, olhando para todo o contexto histórico, a gente viu um pouco aqui no nosso vídeo, a gente não toma partido nem de A, não toma partido nem de B, mas a gente sabe a dor, a angústia de que ambos os lados sofrem nesse momento em que eles estão de guerra, estão em guerra. Agora, as coisas são de um jeito quando a gente ouve as notícias. Mas e quando a gente está lá? Quando toca a sirene? Quando tem que correr para um bunker? Qual é a sensação de estar lá em meio a esse conflito? Olha, eu devo dizer que por nós termos chegado na sexta-feira e o conflito ter começado no sábado, levou um tempinho para que a gente se organizasse cognitivamente para entender o que estava acontecendo. Porque nós não temos uma mentalidade de guerra, de estar num ambiente em que você logo tenha um bunker para correr e se esconder. Aqui, como essas imagens mostram, isso aqui já foi dias depois, quando nós já estávamos acostumados de que essa seria a dinâmica. Mas quando pela manhã eu olhava pela janela, vendo o nascer do sol, eu estava pensando que seria mais um sábado em Jerusalém. Não foi a minha primeira vez naquele lugar, foi a quarta vez. E até que então a próxima sirene tocasse, nós recebêssemos notícia de que se tratava de uma guerra, o sentimento foi assim: e agora? O que a gente faz? Quais são os próximos passos? E as próximas horas foi de simplesmente aguardar. A gente, para você que está acompanhando em casa, a gente tinha um grupo no WhatsApp. Então tinha a Darleide, tinha o professor Rodrigo, o Gleick também, que é um integrante da equipe, e estava com a Darleide lá em Israel, a Laura, a esposa do professor Rodrigo, e a gente comentando vários aspectos sobre isso. Era muito comum a gente conversar, professor Rodrigo, e ver uma paz na fala tanto da Darleide quanto na do Gleick. Não era uma coisa de não saberem o que estava acontecendo. Mas vocês tinham um certo aspecto de paz em meio à guerra. Tinha. O que isso, Darleide, te ensinou sobre a sua própria fé, sobre o exercício de fé que vocês tiveram, o testemunho que vocês passavam para outras pessoas que não tinham a mesma fé que vocês? O que mudou? Wagner, eu diria que não mudou nada em relação à minha fé, mas confirmou. Eu tenho uma postura, assim, pragmática, muito segura no que eu creio e em quem eu creio. E muitas pessoas me disseram assim: mas eu sei que você teve medo. Quando nós descemos aqui no Brasil, na aeronave da FAB, que foi nos buscar ali, os jornalistas perguntavam: mas e a sua sensação de voltar? E o seu medo? E a sua angústia? Há sempre uma busca por um sentimento mais forte, que é esse do medo, e como ele se deu naquele momento. Mas eu não posso criar uma narrativa que não é minha. Eu não posso falar de algo que eu não senti para atender uma expectativa de medo, de angústia, de pavor. Eu realmente estava em paz. E a minha fé, uma fé que eu construo em tempos de bonança, foi uma fé que me sustentou ali. Eu não estou dizendo isso para aproveitar o momento e fazer um proselitismo da minha própria fé, o que seja. Mas é que eu realmente senti fé, senti segurança em Deus. Eu tinha muita confiança. O momento mais difícil para a gente nem foi quando nós vimos começar a guerra. Foi quando, à noite, nós decidimos ir para Tel Aviv. E chegando no aeroporto de Tel Aviv, começou um bombardeio sobre Tel Aviv, muito próximo do aeroporto. Eu estava dentro de um carro, os meninos tinham entrado no aeroporto. E nós estávamos, portanto, separados. Eu estava com um motorista palestino, calmo, sereno e tranquilo. Ele nos passou muita calmaria, até não achava que nós deveríamos ir embora. Ele dizia assim: calma, 3 dias e vocês já vão embora. Aqui a gente tem as imagens de vocês indo lá pro aeroporto. Isso, era nesse momento aí, no sábado à noite.
Então, nas estradas estava tenso, aquela sirene, a loucura das pessoas correndo dentro do aeroporto. E aquele seria o momento em que eu diria, talvez, assim, maior tensão de fato, porque nós estávamos na rua. Mas eu não posso dizer que eu senti medo, porque eu não senti medo. Causou um certo espanto para muita gente dizer assim, que eu disse em algum momento, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho. Apesar de eu também fazer a ressalva de que eu não estava na faixa de Gaza. Então, claro, isso também precisa ser dito com muita honestidade, porque eu não estou aqui para criar sensacionalismo. Mas olha a correria aí dentro do aeroporto. Então, eu não tenho medo da morte. Wagner, eu acredito com toda a força da minha alma no que Jesus Cristo disse. Ainda que morra, viverá. Amém. Ainda que morra, viverá. Então, essa experiência é a experiência talvez a mais marcante da minha vida, fora a morte da minha filha, mas é algo que me diz hoje, eu creio, eu sei em quem tenho crido. E eu não duvidei em nenhum momento que eu sairia dali.